Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre escalabilidade horizontal e vertical. Então, sem mais enrolações, vamos ao nosso diagrama para me ajudar aqui na explicação. Então, como eu comentei, nós temos dois tipos de escalabilidade, a horizontal e a vertical. Vamos começar pela vertical e, na prática, o que ela significa é que ocorre uma escalabilidade vertical quando você adiciona mais capacidade computacional ao seu servidor. E quando eu digo mais capacidade, é que você está inflando ele de certa forma, seja colocando mais CPU, mais memória, mais armazenamento ou o que quer que ele esteja precisando naquele momento para atender melhor a sua aplicação. E como funciona isso em termos visuais? Então nós temos aqui o nosso servidor e quando você coloca esse recurso adicional que está sendo demandado ali pela sua stack, pela sua aplicação, na prática a gente diz que você está aumentando esse servidor. Não à toa, a escalabilidade vertical também é conhecida como Scale Up. Por isso que em termos visuais, quando a gente está vendo explicações de tutoriais sobre a escalabilidade vertical, está sempre acompanhada com uma seta na vertical, mostrando que nós estamos crescendo esse servidor ou esse servidor de aplicação, de banco de dados, tanto faz, em mais capacidade computacional. E quais são as vantagens dessa abordagem? Bem, em resumo, a gente pode falar que é muito mais simples e rápido seguir essa abordagem da escalabilidade vertical. Aqui não é o bom, bonito e barato, é o simples e rápido, porque como nós vamos ver nas desvantagens, nem sempre é mais barato adicionar esse hardware ou esse recurso que o seu servidor está precisando. E por que é simples e rápido? Se a gente pensar em termos de cloud, seja AWS ou qualquer outro provider de nuvem que a gente tem no mercado hoje, adicionar mais memória, mais armazenamento ou uma CPU mais potente está a apenas alguns cliques de distância da gente. Por isso que a gente diz que é simples e rápido. Mas é lógico que vale considerar o seguinte, caso esse seu servidor seja um on-premise, aquele servidor físico que está na sua empresa, talvez essa afirmação já não seja tão verdadeira, porque imagina que para fazer uma escalabilidade vertical nesse servidor, você vai precisar adquirir mais hardware para fazer esse incremento, e isso implica às vezes em fazer cotações, comprar, aguardar a chegada desse hardware, fazer a instalação, a configuração. Então, quando eu digo que é mais simples e rápido, saiba que tem esses dois contextos a ser considerado. Mas continuando, o que é interessante também aqui na escalabilidade vertical é que isso é transparente para a aplicação. Então, para a grande maioria das aplicações, quando você faz esse incremento do que a aplicação estava demandando, seja mais poder computacional, mais memória ou mais armazenamento, em tese, você não precisa fazer uma rearquitetura ou uma mudança na sua aplicação para que ela comece a usufruir desses benefícios. Costuma ser transparente, sem ter que fazer essa intervenção manual. Mas um ponto interessante que eu não tinha elencado inicialmente é que existem situações em que a escalabilidade vertical costuma apresentar um melhor custo-benefício. Imagine comigo a situação em que você tem um servidor que está atendendo muito bem a sua aplicação, mas você notou ali que um leve upgrade traria uma melhor performance para os seus usuários. Nesse caso, de repente, fazendo esse upgrade de maneira pontual, seja colocando mais memória, mais armazenamento, talvez você consiga ficar um bom tempo com esse hardware atendendo às suas necessidades sem ter que fazer um upgrade futuro. Então é claro que essa questão de custo-benefício precisa ser analisado no contexto e no problema que você está enfrentando. Mas sobre as desvantagens, o que a gente pode falar aqui? Existe uma limitação física sobre o quanto você consegue fazer de upgrade nos seus hardwares. E ele está limitado também ao preço. Então imagine que você precise aumentar a memória RAM dos seus servidores. E aí você vai adicionando novos pentes de 16 GB, 32 GB, 64, 128. Vai ter um determinado momento em que o salto para o próximo hardware mais potente, é muito mais caro do que o anterior, tornando isso inviável financeiramente. Em relação à limitação física, imagine que ali numa placa-mãe, no servidor como um todo que você tem ali na sua empresa, não existem slots infinitos para que você fique fazendo esse upgrade constantemente. Uma hora você vai bater numa limitação física ao executar essa escalabilidade vertical. E um problema em relação ao ponto de falha é que é o seguinte,
Imagina que você tem um único servidor rodando a sua aplicação e acontece de ter um problema em que esse servidor cai. Por mais potente que ele seja, com uma grande quantidade de CPU, de memória, caso ocorra alguma falha nele, a sua aplicação ficará offline. Por isso que nós dizemos que, nesse caso, existe um ponto único de falha que pode derrubar a sua aplicação. Já em contrapartida, nós temos outro tipo de escalabilidade, que é a horizontal. Como funciona nela? Ao invés de adicionar mais capacidade computacional a um único servidor, o que nós fazemos, deixa eu só trazer essa imagem de servidor para cá. Então vamos supor que nós temos um servidor atendendo aqui a nossa stack, a nossa aplicação. Na escalabilidade horizontal, o que nós fazemos é adicionar novos nós de servidores para atender esse sistema que nós estamos lidando aqui no momento. E você pode ver que o crescimento ocorre horizontalmente, e por isso que nós chamamos também a escalabilidade horizontal como um scale out. E aqui a gente já pode fazer uma comparação com a escalabilidade vertical, é que não temos mais um único ponto de falha na nossa aplicação. Caso um desses servidores fique offline, nós ainda teremos outros nós que podem receber essa request e responder ao usuário normalmente. E isso é um dos benefícios desse tipo de escalabilidade, que é o balanceamento de carga entre esses nós. E mais algumas vantagens que eu posso elencar aqui é o crescimento ilimitado desses nós. Coloquei uma grande observação aqui, porque ilimitado é uma palavra muito forte, né? Mas a princípio nada impede que a gente vá adicionando novos nós aqui na nossa aplicação. Isso faz com que nós tenhamos uma alta disponibilidade, como eu comentei, a queda de um desses nós não prejudicará a aplicação como um todo. E aqui trago também o custo-benefício, mas com bastante cuidado, para que a gente consiga analisar, dependendo do nosso contexto, se de fato nós teremos um melhor custo-benefício adicionando um novo nó na nossa aplicação, fazendo a escalabilidade horizontal, em relação à escalabilidade vertical do exemplo anterior. E qual é a desvantagem que nós vemos nesse tipo de aplicação? É mais complexidade. Imagine que agora, tendo uma aplicação distribuída em vários nós vamos ter desafios que antes nós não tínhamos, como, por exemplo, como lidar com a sessão do usuário, cache e alguns outros desafios que são inerentes à computação distribuída. E como essa escalabilidade se relaciona aqui com a AWS Lambda? A AWS Lambda naturalmente trata a escalabilidade de forma horizontal e de forma automática. Isso porque a AWS se encarrega de criar novas AWS Lambdas para atender automaticamente às requisições que o usuário faz para a sua aplicação. E nós falamos também que ela tem uma capacidade elástica. Então, uma vez que a AWS cria 50 lambdas para atender o seu usuário de forma simultânea, uma vez que essa demanda deixe de existir, a AWS vai e destrói esse recurso computacional para que não fique lá de maneira ociosa e acabe gerando algum custo para você. Essa é uma característica desse tipo de arquitetura computacional, a AWS Lambda, que é um serviço serverless da AWS. É importante comparar essa elasticidade lá com a escalabilidade vertical. Imagina que você tem os seus servidores on-premises e você sabe que você vai ter uma altíssima demanda para atender seus usuários, como numa Black Friday, por exemplo. E aí você vai lá e adquire uma grande quantidade de hardware para atender essa demanda e não deixar de renderizar um site para o seu usuário e acabar perdendo algumas vendas. Uma vez que acabe essa Black Friday, você não vai conseguir fazer essa elasticidade que a AWS faz para você. Na prática, você vai ficar com aqueles hardwares instalados no seu servidor, mas de maneira ociosa e depreciando eles ao longo do tempo. Então, elenco aqui isso como mais um ponto positivo. Como eu comentei, é um serviço serverless da AWS e vou trazer mais algumas características aqui para amarrar toda essa explicação. O primeiro ponto que nós temos aqui na Lambda, e já é uma característica própria dela, tá? Não tem necessariamente a ver com uma escalabilidade horizontal ou vertical, é o cold start ou warm start. O que ocorre aqui na prática? Vou criar alguns usuários aqui para simular algumas requisições ao nosso sistema para entender como que a AWS lida com isso. Vamos imaginar que nós temos aqui uma linha do tempo, tá? Então, conforme a gente for avançando, na linha significa que é o tempo passando
naturalmente. Isso já vai ficar mais claro em alguns segundos. Quando um usuário realiza uma requisição para o nosso sistema, a AWS precisa inicializar uma lambda para a gente e depois fazer a execução daquele código propriamente dito, né? Seja um checkout, um carrinho, a emissão de uma nota fiscal, é o que a nossa aplicação faz propriamente dita. E isso faz com que a AWS crie para a gente um ambiente de execução. E eu vou colocar aqui ambiente de execução número 1, porque como eu falei, a Lambda tem essa capacidade de fazer a escalabilidade de forma automática e elástica. Mas imagine que nós estamos nesse ponto aqui do tempo e um determinado usuário fez mais uma requisição. O que acontece nesse momento, como você pode imaginar, a AWS cria mais um ambiente de execução para a gente. Vou colocar aqui ambiente de execução número 2, que vai fazer a inicialização da Lambda, que é baixar o código-fonte, instrumentar o que for necessário para que execute o nosso código propriamente dito, tá? E aí agora avançamos mais um pouco no tempo. Chegou o momento aqui em que o nosso terceiro usuário também fez uma requisição para o nosso servidor, e como você consegue provavelmente deduzir, a AWS cria um ambiente de execução número 3, que também vai fazer a inicialização daquele código, daquela lambda, para executar o que precisa ser executado. E agora que vem aqui o pulo do gato. Vamos supor que avançamos um pouco mais no tempo, essa primeira execução foi concluída, então o usuário recebeu a resposta que ele estava aguardando, e nós temos um usuário que acabou de fazer uma requisição. Então, na prática, o que acontece é o seguinte: a AWS reaproveita esse ambiente de execução número 1 para que não tenha novamente essa inicialização. Então, esse usuário aqui, isso, claro, de forma transparente para ele, vai ter a sua requisição atendida de maneira mais rápida, porque essa lambda já estava quente, né? Já estava em execução. O ambiente de execução dela estava offline, para ser mais preciso. E isso é a diferença do cold start para o warm start. Então, nós temos um cold start quando a AWS Lambda precisa criar um novo ambiente de execução, e nós temos um warm start quando a AWS consegue reaproveitar um ambiente de execução. E um fato interessante é que você, criando a sua conta de largada, a AWS fornece para você até 1000 lambdas simultâneas para que você possa atender os seus usuários com essa volumetria. E o que é a concorrência provisionada? Isso é uma forma que você tem de explicar para a AWS o seguinte: olha, AWS, eu sei que eu recebo X requisições por segundo de maneira constante. Não precisa, então, fazer o execute para mim. Deixa já essas lambdas previamente aquecidas, ou seja, deixa esses ambientes de execuções criados para que eu consiga atender os meus usuários de maneira mais ágil e constante. Então, isso faz com que a AWS deixe, na prática, essas lambdas ligadas para a gente. E aí, uma pergunta que a gente sempre faz é: então, por que já não deixar as lambdas ligadas? Então, porque não existe almoço grátis. Uma vez que a Lambda é um serviço serverless, pedir para a AWS deixar o ambiente ligado com a concorrência provisionada traz um aumento de custo para a gente. E uma outra característica interessante do AWS Lambda é o burst de concorrência. Significa o seguinte: caso você tenha um pico de acessos na sua Lambda, na sua aplicação que está deployada na Lambda, a AWS consegue provisionar 1000 execuções simultâneas, 1000 lambdas simultâneas a cada 10 segundos. Isso mostra o quão potente a AWS Lambda é para atender essa alta volumetria de requisições. Eu só vou fazer uma correção aqui, uma vez que nós temos já as lambdas provisionadas, essa segunda caixinha aqui de execute, de execução, não faz muito sentido, porque cada ambiente de execução já vai ter ali a sua lambda online, aquecida, para atender o seu usuário. Bem, é isso que eu tinha para mostrar sobre escalabilidade vertical, horizontal e como a AWS Lambda se encaixa nesses conceitos. Obrigado por ter ficado até aqui e te vejo no próximo vídeo.